Opa, aqui é o Hiro, do canal Satoshi Pill, e hoje eu vou te explicar o porquê que a Europa está em decadência. E acredite, o motivo por trás disso é muito maior do que você imagina. E é por isso que eu te aconselho a assistir esse vídeo de mente aberta, e tudo que eu falar aqui você pode ir atrás você mesmo. Você não precisa acreditar no que eu tô falando. Vá atrás do que eu disser pra você mesmo, e tire as suas próprias conclusões. Mas eu vou adiantar pra você. As suas conclusões vão ser as mesmas que as minhas nesse vídeo. Indo direto ao ponto, a resposta é o globalismo. O que é o globalismo? Ele é um projeto de governança supranacional, ou seja, um governo mundial, certo? Não é um governo de um país, esse é um governo que manda em todos os países. E o que esse governo aplica de lei funciona em qualquer tipo de país, em qualquer tipo de nação, soberania, tá? Isso que é o globalismo. É um governo mundial. Isso daqui, ele pode soar muito como teoria da conspiração, porque você diversas vezes já ouviu isso como uma teoria da conspiração, né? De uma forma lúdica, de uma forma assim misteriosa, fantasiosa. Nossa, governo mundial, globalismo, agenda 2030. Mas acredite, amigo, isso daqui é real. E eu vou te provar com esse vídeo que isso daqui é real. E tudo que eu falar aqui você pode pesquisar por conta própria, ok? Mas nesse vídeo aqui eu não vou aprofundar no globalismo em si, de quem tá por trás, o que tá financiando, qual que são as metas e objetivos do globalismo, como que eles atuam. Eu não vou aprofundar nisso nesse vídeo. Eu vou falar mais especificamente sobre a Europa e o porquê que a Europa é o alvo principal do globalismo hoje. Mas eu quero fazer um vídeo sobre o globalismo em si e as pessoas que estão por trás dele. Mas eu vou resumir aqui bem resumido o que é o globalismo para você ter uma ideia inicial para entender o que está acontecendo na Europa. Os objetivos principais do globalismo é reescrever normas culturais, educacionais e legais. Falando só da norma educacional, para poder não prolongar, é por exemplo o marxismo. Nas faculdades brasileiras hoje, o marxismo ele só é muito presente porque instituições globalistas financiam o marxismo no Brasil. O que acontece hoje no Brasil de ter normas educacionais reescritas para poder abolir a propriedade privada, para poder proteger o Estado, para poder normalizar o multiculturalismo, tudo isso é financiado e orquestrado, ok? As universidades e faculdades brasileiras não ensinam marxismo à toa, é tudo orquestrado e financiado por instituições globalistas. Não acredita em mim? Tudo bem, vamos ver se até o final desse vídeo você vai continuar não acreditando. Outro ponto, o globalismo ele quer que decisões políticas e culturais dos países sejam dependentes de instâncias tecnocráticas transnacionais. Calma, eu sei, essas palavras são muito difíceis, mas relaxa. O que é uma instância? É basicamente uma instituição. A União Europeia é uma instância. A ONU é uma instância. É basicamente uma burocracia, digamos assim, uma instituição. O que é tecnocrática? A União Europeia, que é uma instância, tem pessoas trabalhando lá para poder aplicar leis. As pessoas que trabalham na ONU também, elas não são eleitas, tá? Elas são escolhidas. Então as pessoas que estão lá, elas são supostamente técnicas e especialistas, né? As pessoas que estão na União Europeia aplicando leis de censura digital, elas são técnicas e especialistas, só que o povo não escolheu essas pessoas. Essas pessoas que trabalham na União Europeia, elas foram escolhidas para poder estar lá pela própria União Europeia. Então é por isso que as leis de censura digital que estão acontecendo na Europa hoje, elas não foram culpa dos cidadãos europeus, porque eles nem sequer votaram em políticos para poder instaurar essas leis. A própria União Europeia fez isso sozinha, colocando os políticos, os especialistas em tecnologia, entre aspas, para poder aplicar essas leis. E transnacionais é o quê? Que é independente de país. Então, o que a União Europeia aplica de lei funciona para a França, funciona para a Alemanha, para a Espanha, para todos os países da Europa. Só que a União Europeia, ela funciona só na Europa. A meta do globalismo é funcionar no mundo inteiro, tá? Então, basicamente, é esse aqui a estrutura principal do globalismo. Dito isso, a Europa ela é um alvo estratégico. Por quê? Porque ela é um centro histórico da civilização ocidental. Ela é o berço do Ocidente. Todas as influências filosóficas, políticas, culturais que nós temos hoje no Ocidente, elas vieram da Europa. É só você jogar aí no ChatGPT o que a Europa influenciou no Ocidente que você vai ver que basicamente tudo. Então é por isso que a Europa é um alvo assim estratégico e principal hoje em dia do globalismo. Porque derrubando a Europa, derrubando os conceitos europeus, a cultura europeia, eles derrubam basicamente o Ocidente inteiro. Então eles vão querer derrubar valores cristãos e valores liberais. Derrubando os valores cristãos do cristianismo, eles diluem o valor moral e religioso. É por isso que na Europa agora tem pessoas de várias culturas, de várias religiões, e os valores cristãos, eles estão sendo diluídos, estão sendo perdidos na Europa. E eles sendo perdidos no berço do cristianismo, que é a Europa, vai ser perdido
expandido também no Ocidente inteiro. E o que são os valores liberais? É o valor da propriedade privada, da liberdade individual, saca? A liberdade do indivíduo, liberdade de expressão, por exemplo. É por isso que a liberdade de expressão está sendo tão atacada, a propriedade privada também está sendo atacada, porque eles querem derrubar esses valores cristãos e valores liberais para poder derrubar o Ocidente inteiro, né, porque eles estão atacando primeiro a Europa, e fazendo isso fica mais fácil eles tomar conta do Ocidente, eles instaurar um governo globalista. A Europa, ela é um peso simbólico mundial. As influências da Europa são praticamente no mundo inteiro, estão praticamente no mundo inteiro. Então, derrubando a Europa, realmente, eles derrubam valores importantíssimos no mundo inteiro. Então, essa estratégia é enfraquecer a soberania, ou seja, os países europeus, eles não são mais soberanos, eles dependem da União Europeia, porque a União Europeia ela manda nos países da Europa. A estratégia também é enfraquecer identidade e autonomia política. A identidade cristã liberal da Europa, a identidade europeia, ela vai ser enfraquecida. E a autonomia política dos países europeus também vai ser tudo diluído, enfraquecido, e tudo que os países quiserem passar de leis vai ter que ser passado primeiro pela União Europeia. É a União Europeia que decide. Então a União Europeia é basicamente um globalismo, só que pequeno. É um governo que rege sobre vários países, e esses países não têm autonomia, não têm poder de decisão. E a imigração em massa que está acontecendo na Europa é um instrumento. Por quê? Porque políticas e ONGs, eles facilitam fluxos extraordinários de imigrantes. Existem dezenas de ONGs hoje que estão facilitando e ajudando imigrantes na Europa. E políticas imigratórias que a União Europeia pôs também ajuda e facilita isso. E qual que são os efeitos de trazer muitos imigrantes? É o choque cultural, a pressão social e a criminalidade aumentando. Porque as pessoas que antes eram cristãs, que tinham valores liberais, valores da Europa, agora tem que lidar com valores indianos, islâmicos, africanos, entendeu? Tudo ao mesmo tempo. Saca? Todo mundo ali junto. Os europeus estão tendo que lidar com pessoas com valores, moral, culturas, religiões totalmente diferentes. Isso causa uma pressão social, aumenta a criminalidade, porque, querendo ou não, se você quiser me taxar de xenofóbico por isso, você fica à vontade, mas isso é um fato. As pessoas do Islã, pessoas africanas e indianos, os valores deles são tão baixos que criminalidade para eles é comum. Então é por isso que a criminalidade na Europa está aumentando. Crimes hediondos, inclusive. Tá? Abuso tá aumentando pra caramba, roubo também, tá tudo ficando pior. Por quê? Porque é isso que eles querem, é isso que o globalismo quer, é isso que a União Europeia quer. Diluir a Europa, os valores europeus, e destruir a Europa, enfraquecer ela. E o resultado disso daqui é a justificativa para poder centralizar o governo e ter uma intervenção supranacional, ou seja, uma intervenção globalista. O que a União Europeia está fazendo é destruir a Europa para poder vender a solução. Eles causam um problema e se vendem como a solução desse problema. Quando os países estiverem totalmente quebrados, eles não vão conseguir se reerguer de maneira sozinha, com autonomia, e eles vão precisar da União Europeia. Eles vão precisar que a União Europeia tenha poder absoluto sobre a França, a Alemanha, a Espanha e todos os países da Europa, porque esse vai ser o único jeito de reerguer a Europa. Só que aí já vai ser tarde demais, porque é exatamente isso que a União Europeia quer, o enfraquecimento da Europa. Eles vão falar que para poder gerir a crise na Europa, eles precisam de um governo único que estabeleça leis em todos os países ao mesmo tempo, e quando chegar esse dia, vai ser tarde demais, tá? A fragmentação social de pessoas de várias culturas e de valores diferentes no mesmo lugar, aumentando a criminalidade, isso faz os cidadãos ficarem mais vulneráveis. E eles vão começar a achar que ter um governo único, ou seja, ter uma União Europeia é realmente necessário. O que eles não vão saber é que a União Europeia foi o que causou esse mal, foi o que causou a imigração, a criminalidade, o choque cultural, a perda de valores europeus, e quando a população estiver totalmente no caos, afundada no buraco, eles vão ser obrigados a recorrer a um governo centralizado e único. Eles vão ser obrigados a recorrer ao globalismo, a um governo único que rege sobre todos os países. Então a imigração em massa é totalmente coordenada e orquestrada. Tá? Pelas pessoas que querem o globalismo e que financiam essas ONGs, financiam essas políticas, financiam a União Europeia, a ONU. Tudo isso é totalmente orquestrado para poder quebrar a Europa e se vender como a solução, sendo um governo totalmente centralizado, único e global. E para isso, é óbvio, eles precisam do controle digital e a censura. Tá? Eles precisam de leis e ferramentas como o DSA, que é a Lei de Serviços Digitais da Europa. Eles vão precisar de identidade digital, ou seja, você vai ter que colocar sua identidade para poder acessar todo
tipo de site, todo tipo de aplicativo, e eles vão te monitorar o tempo inteiro. Inclusive na Europa está com pauta de colocar uma lei que inteligências artificiais têm acesso a mensagens privadas. E qual que é a desculpa deles? Proteger as crianças, proteger a internet de pedofilia. Olha só que interessante, velho. Isso não te lembra alguma coisa? Não tem algo muito parecido acontecendo no Brasil exatamente agora? E se eu falar pra você que o que tá acontecendo no Brasil agora também é totalmente orquestrado? Isso que tá acontecendo no Brasil também faz parte do globalismo. O que eles estão impondo na Europa, eles querem também impor no Brasil. Identidade em site e aplicativo, monitoramento online de mensagens privadas, de posts, com a desculpa de proteger crianças, ou seja lá o que for, a porra da desculpa. Tudo isso faz parte do plano do globalismo. Não é coincidência o que eles estão implantando na Europa, também estão querendo implantar no Brasil. Isso não é coincidência. Isso daqui é claro, é objetivo, o interesse disso daqui. E é claro que a narrativa oficial deles vai ser segurança e combate à desinformação. Exatamente a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Quem está financiando o PT, o PSOL, os partidos de esquerda, quem está financiando o Alexandre de Moraes são as mesmas pessoas que financiam a Europa, que financiam a União Europeia, a ONU, as ONGs que facilitam a imigração, são as mesmas pessoas. E eu vou falar sobre essas pessoas no vídeo do globalismo, que eu não sei quando vai sair, mas eu quero fazer um vídeo específico para poder mostrar quem que são essas pessoas por trás. Mas é isso que eles querem fazer, eles querem controlar, porque a função desse controle digital e censura é neutralizar a reação social, que é exatamente o que acontece aqui. Você, por exemplo, não pode falar que as urnas são fraudadas. Por quê? Porque isso é um ataque à democracia. Então o que eles querem fazer na Europa é que as pessoas que denunciarem essa imigração orquestrada, denunciarem o globalismo, essas pessoas vão ser censuradas, caladas, com a desculpa de que aquilo é desinformação, que é teoria da conspiração. É isso que vai acontecer na Europa e é isso que vai acontecer e está acontecendo no Brasil. Também está acontecendo na Europa. Hoje, para você poder ver uma música no Spotify, você precisa colocar a sua identidade no Spotify e gravar o seu rostinho. Olha só, meu amigo, que coisa interessantíssima de se fazer. Você acha que eles não vão colocar isso no Brasil? É claro que vão, irmão. Eles estão sendo pagos para isso. Eles estão sendo pagos para poder controlar a internet no Brasil. Assim como estão sendo pagos para poder controlar a internet na Europa. Tudo é orquestrado. E a dissidência, ou seja, a oposição, né? Eu sou a oposição. Você que não concorda com isso também é oposição. A oposição vai ser rotulada e silenciada. Ela vai ser rotulada de xenofóbica, falando mal dos imigrantes. Vai ser rotulada como propagadora de fake news, de desinformação, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil. Vai ser rotulada de pedófila, porque ela não quer leis que protejam as crianças, sendo que não tem nada a ver com proteção de crianças. É isso que vai acontecer, é isso que tá acontecendo. É basicamente isso, irmão. O Brasil e a Europa, o que tá acontecendo no Brasil e na Europa, fazem parte de um mesmo plano, de um mesmo objetivo, que é o globalismo. E um desses pontos, um dos fios do ponto do globalismo é poder enfraquecer os Estados Unidos e fazer com que os Estados Unidos se sintam obrigados a participar de um governo global. Porque quando a Europa fica fragilizada no buraco, os Estados Unidos também fica, porque a Europa é o único aliado dos Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos eles têm colaborações econômicas, comerciais com diversos países, mas se acontecer uma guerra mundial, a Europa vai ficar do lado dos Estados Unidos. Então esse é o plano do globalismo, é enfraquecer a Europa para poder enfraquecer os Estados Unidos. Enfraquecer na América Latina também faz com que os Estados Unidos eles se sintam obrigados a ceder, porque o mundo inteiro vai estar contra os Estados Unidos. E esse plano, claro, ele tem influência soviética, porque ele quer implantar um marxismo cultural como um legado, como uma cultura, como uma visão filosófica e política. A KGB, a Rússia, a China, eles estão por trás disso. Não só eles, tá? Não só eles. Mas eles querem implantar essa ideologia marxista na Europa, no Brasil, como já está sendo implantado, nos Estados Unidos também, para poder enfraquecer a ideia de propriedade privada e fortalecer a ideia de Estado, a ideia de que você tem que ser controlado, de que você não tem que ter privacidade. E a única coisa que impede do globalismo acontecer é o conflito de polos, porque existem 3 polos hoje, que são os polos econômicos, militares, poderosos, que têm interesses divergentes, que é o Islã, a China, a Rússia e os Estados Unidos. O globalismo, ele só não vai acontecer de fato porque esses 3 pontos, esses 3 polos, eles não querem ser comandados por um governo central. Então, mesmo que tenha um governo central no mundo inteiro, um governo mundial, eles vão se conflitar entre si, lá dentro do governo. Então, meio que esse seria a coisa que impede o globalismo de acontecer. Porém, isso não impede de acontecer pequenos globalismos, como a União Europeia. A União Europeia já é um globalismo, só que só na Europa, não é mundial. Mas já tá acontecendo na Europa, já tá acontecendo no Brasil, já aconteceu na China, na Rússia, então tá acontecendo e a gente precisa combater esta porra. Mas o governo mundial, no mundo inteiro,
é difícil acontecer, porém não é impossível. Então a gente precisa estar atentos a isso daqui e combater o máximo possível. O Foro de São Paulo, que é basicamente a união dos ditadores da América Latina, dos governos da América Latina, para poder instaurar o marxismo e a ditadura na América Latina inteira, também é financiada pelos globalistas. Porque a rede de esquerda, né, na América Latina, ela faz uma pressão política hemisférica nos Estados Unidos. Quando toda a América Latina for comandada por ditadores, quando a Europa for comandada por globalistas, os Estados Unidos vão ter que ceder ao globalismo. Esse é o plano deles. E o Foro de São Paulo, ele tem conexão direta com o que está acontecendo na Europa. Eles estão sendo financiados pelos globalistas, pelos mesmos globalistas que financiam a Europa. Porque financiando a queda da América Latina e da Europa ao mesmo tempo, são múltiplas frentes de enfraquecimento ocidental. Você vai estar enfraquecendo o Ocidente na América Latina e na Europa ao mesmo tempo. Como eu disse, para poder forçar os Estados Unidos a ceder ao globalismo. E um resuminho aqui, né, as consequências para a Europa é isso, é perda da identidade cristã e cultural da Europa, o aumento da violência e insegurança, a censura e a limitação do debate público. Então o povo, vendo o que está acontecendo, eles não vão conseguir se manifestar na internet porque tem controle estatal na internet, e eles vão se sentir obrigados a depender de programas centrais, como a União Europeia e o Estado no geral. E é aí que acontece o desaparecimento da soberania nacional. Não vai existir mais países, não vai existir mais França, nem Espanha, nem Reino Unido, entendeu? Não vai existir nenhum país como país próprio, como soberania nacional. Vai ter só a União Europeia, vai ter só o globalismo, o governo central, o grande irmão, entendeu? 1984 é o manual de instruções para o globalismo. É essas as consequências para a Europa, e é isso que o globalismo quer para o mundo inteiro. E o que pode ser feito? A gente tem que fortalecer identidades nacionais e culturais. No Brasil isso é meio difícil, né? Porque aqui não tem identidade nacional cultural de porra nenhuma. A gente não tem uma cultura própria, tá? E funk não é cultura própria, porque cultura tem que edificar o ser humano, tem que ser algo para ser estudado e entendido e compreendido, e funk não precisa ser estudado para poder curtir, né? Diferente da cultura europeia, dos valores cristãos europeus, precisam ser estudados, entendidos, compreendidos. A filosofia também precisa ser estudada. Você precisa ir atrás de autores, saca? De vários autores, de várias perspectivas, para poder refinar a sua alma, refinar você como ser humano. Isso que é uma cultura de verdade. E o marxismo, ele acaba com isso. Ele faz com que a cultura seja somente o que um povo tem. O samba, o funk, o futebol é uma cultura brasileira. Só que o que isso é relevante no mundo? O que funk e samba edifica o ser humano e refina os seus valores? Nada. O que o marxismo quer é fazer com que não exista a ideia de que existem culturas melhores que as outras. Só que existe culturas melhores que as outras. A cultura europeia da base, né, hoje está se dissolvendo, mas o que era a cultura europeia, ela é infinitamente superior à cultura brasileira, porque o Brasil não tem cultura, e o mínimo de cultura que a gente tem veio da Europa, entendeu? Então a gente precisa fortalecer as identidades nacionais e culturais que nós temos. Como o Brasil não tem, né, então os europeus precisam fazer isso lá na Europa. Eu, por exemplo, eu não sou cristão, eu não tenho nenhuma religião, eu acredito em Deus, mas eu não tenho religião, só que eu entendo que a religião cristã, ela é importantíssima e imprescindível no Ocidente. Opa, só pra colocar um ponto aqui nessa minha opinião, eu acho que as religiões e filosofias asiáticas são muito melhores pra gente poder compreender o que é Deus, o que é a nossa passagem aqui na Terra, o que é a nossa alma, né, o que significa todas essas coisas. Eu acho que elas são bem melhores pra poder explicar, né, pra poder a gente compreender esses pontos do que o cristianismo. Porém, como o cristianismo, ele nasceu no Ocidente e ele desenvolveu a religião no Ocidente, então acho que não tem como a gente meio que trocar de filosofia e religião. A gente vai ter que voltar pro cristianismo, né? Então voltar pro cristianismo seria a forma mais racional e mais fácil de poder reconstruir o Ocidente. Porém, foi o que eu falei, eu acho que religiões e filosofias asiáticas são muito melhores para as pessoas no geral. Mas isso é a minha opinião e você pode discordar à vontade. Inclusive, se você quiser debater sobre isso nos comentários, pode ficar tranquilo. Eu entendo isso e apoio com que, por exemplo, o Brasil deixe de ser um país laico. Eu apoio que o Brasil vire um país cristão. Eu não quero que seja proibido outras religiões, porque isso é envolver o Estado e eu não quero porra nenhuma de Estado, mas você edificar o país com base em valores cristãos, mesmo que eu não concorde com eles, é algo que faz com que a sociedade evolua. No Japão, por exemplo, os valores não são cristãos, mas é porque eles não fazem parte do Ocidente, entende? Como a gente está no Ocidente, a gente precisa se apegar à religião cristã, aos valores cristãos, à cultura europeia. É isso que a gente pode fazer. O mínimo que a gente pode fazer é estudar sobre, é entender os filósofos,
né, que vieram da Europa e essas coisas. Mas quem tem que fazer isso aqui mesmo realmente são os europeus. A gente tem que criar redes independentes de mídia e comunicação, ou seja, redes descentralizadas, que não sofrem de leis estatais, que o Estado ele não tem posse sobre. É importantíssimo a gente poder migrar para redes descentralizadas, como o protocolo Nostr, por exemplo, e também o Bitcoin, tá? O Bitcoin, Nostr e qualquer tipo de protocolo que seja descentralizado, a gente precisa estudar e se apegar a ele, porque aí não vai ter mais influência do Estado no que a gente faz. A gente tem que ter uma participação política ativa, então o que eu tô fazendo aqui, você também tem que fazer, você também tem que falar, porque a partir do momento que você tem medo de falar, é aí que o Estado ganhou, é aí que as pautas globalistas ganharam. Não podemos deixar isso acontecer no Brasil, velho. E quando acontecer, quando for instaurada uma lei que você não pode falar tal coisa, fale, irmão. Fale, mande o Estado tomar no cu, mande o Estado e se fuder, e você fala o que você quiser do jeito que você bem entender. Eu sei que tem pessoas que têm família, pessoas que dependem de você, por exemplo, e talvez fique difícil você ter esse comportamento. Mas você que pode fazer isso, irmão, lute, tá? Não tenha medo de falar. O que eu quero mesmo pra mim é sair do Brasil. Eu quero imigrar, eu quero ir pra outro país. Só que enquanto eu estou no Brasil, eu não vou ficar calado não, irmão. Enquanto eu tô no Brasil, eu vou falar. E você que fica no Brasil, você também vai ter que falar. Porque se você se calar, você tá deixando o Estado ganhar. Você tá se rendendo ao Estado. E a partir do momento que você se rende ao Estado, você perde. Você perde a sua liberdade. Eles ganham. E isso daqui vira uma ditadura oficial. Se todos os brasileiros começarem a falar, começarem a questionar, começarem a xingar a porra do Estado, dos políticos, nesse momento o Estado ele vai ter que recuar. Porque o povo é realmente soberano. O povo é soberano. Não o Estado. O Estado não é soberano de porra nenhuma. O Estado é um lixo, é um parasita. Mas o povo, eu e você, precisamos ter participação política ativa. Você precisa, de alguma forma, se expressar nas redes sociais. Não importa se é por um canal do YouTube, igual eu faço, ou no Twitter, postando sua opinião. Se expresse e não tenha medo do Estado. Porque é só assim que a gente pode vencer. Tenha educação crítica, tá? Eduque as pessoas à sua volta para poder ter um pensamento crítico, entender o que está acontecendo e entender que a gente precisa lutar contra isso. Isso é muito importante. E a gente precisa de cooperação internacional entre conservadores e soberanistas. Eu não sou conservador. Eu não apoio ideias conservadoras, mas eu entendo que o Trump, como conservador e soberanista, ele precisa intervir no Brasil. Eu sei que as sanções que ele aplicou no Brasil, as taxas, ele precisa fazer aquilo. Porque se depender só do Brasil, o Brasil vai pro buraco. Porque é isso o plano. O plano é deixar o Brasil no buraco. Então se o Trump ele não intervir no Brasil, a gente tá fudido. A gente precisa de cooperação de outros países. A gente precisa que o Trump aplique sanções em políticos, aplique taxas para poder fazer o governo recuar. Infelizmente, a gente precisa disso. Enfim, pegue tudo que eu falei aqui, estude por conta própria, fique à vontade nos comentários para poder iniciar qualquer tipo de debate. Se você discordar de algo, fique à vontade. Se você concordar, manifeste a sua opinião, manifeste o que você pensa sobre o Estado brasileiro, o que você pensa sobre liberdade de expressão, tá? Comente aí, fique à vontade. Se você acha que essas ideias fazem sentido, que são reais porque são reais realmente, se inscreve no canal porque eu vou fazer muito mais vídeos a respeito disso, não só do globalismo, mas sobre plataformas descentralizadas, sobre Bitcoin, sobre o Estado brasileiro, sobre política e geopolítica no geral. E se você quer acompanhar minhas ideias, se inscreve aí, deixa o like e muito obrigado pelo seu tempo. Até o próximo vídeo.